Então, turma, como eu já havia falado, hoje a gente vai dar aí uma revisada nos capítulos 5 e capítulo 6 do nosso livro de ciências, que são aí 2 capítulos que estarão aí abordando a temática das células, certo? Então, quando a gente fala de célula, a gente vai estar falando aí de a unidade, por que o título do nosso capítulo 5 é Célula, a unidade fundamental da vida. Sem célula, turma, seria impossível a existência de vida, né? A célula, ela, digamos ali, ela é a menor parte do nosso corpo. Mas não é porque ela seja a menor parte que forma o nosso corpo que ela não tenha importância. Ela tem importância e muito, né? Porque uma célula vai se juntando a outra, que se junta a outra, e aí esse agrupamento de células vai dar origem aí ao nosso corpo como um todo. Lembrando que não existe somente células animais, né? Que são as células que formam, por exemplo, o nosso corpo, o corpo dos seres humanos. Existem células vegetais, que são as células que formam as plantas, né? Então a gente vai ver aí que existem diversos tipos de células e essas células vão ter aí os mais diversos tipos de funções. Por exemplo, a célula que forma a minha pele não vai ter, por exemplo, a mesma função da célula que forma o meu estômago, que também não vai ter a mesma função da célula que forma o meu intestino. Então a gente vai ver que as células, elas possuem funções específicas. E essas funções específicas é que vão dar origem aos órgãos. A célula que forma o coração não vai ter a mesma função, por exemplo, da célula que forma o meu estômago, porque são funções, são órgãos com funções diferentes, ok? E aí, turma, para a gente poder entender melhor por que essas células possuem funções diferentes, a gente primeiro precisa entender o que é que forma uma célula. Quais são os componentes de uma célula, certo? Então, olha só. Então, o que vocês estão aí observando agora na nossa imagem é uma célula. Então, a gente percebe que a célula, essa célula aí que nós estamos vendo em questão, ela tem um formato meio que arredondado, não é isso? E no centro, a gente percebe que a coloração, como vocês estão observando aqui, ó, que a coloração é diferente do restante dessa célula. Isso porque a célula ela tem componentes diferentes. Imaginem que a célula, turma, ela se assemelha muito a um ovo, certo? O ovo, ele é um exemplo de macrocélula. O que é uma macrocélula? É uma célula que pode ser observada sem o auxílio do microscópio. As células microscópicas são aquelas, né, muito pequenininhas, tão pequenas que a olho nu a gente não consegue analisá-las. Mas o ovo, por exemplo, ele é exemplo de uma macrocélula. Então, quando a gente está observando o ovo fora da casca, a gente consegue ali perceber características, né, diferentes no ovo. A gema, por exemplo, ela tem uma coloração completamente diferente da clara. Então, na célula, a gente também, né, nas microcélulas, né, nas células microscópicas, a gente também vai observar, essas diferenças. A gente vai ver que a célula possui áreas com funções e características diferenciadas, assim como o exemplo que eu acabei de citar, que seria o ovo, tá certo? E aí, dando continuidade, vamos aí falar sobre os componentes da nossa célula, tanto da célula animal como da célula vegetal. Ruth, você poderia ler aí para a gente a constituição das células, por favor? A célula é a menor parte capaz de formar o corpo de um ser vivo. Como geralmente são microscópicas, sem uso de lentes de aumento especiais, não seria possível estudá-las. Dessa forma, o uso do microscópio nos permite conhecer as principais estruturas de uma célula. Delas pode-se identificar a existência
de três: a membrana, o citoplasma e o material genético, que nas células eucariotas estão contidos no núcleo. Vamos conhecer melhor cada uma delas, a função que elas cumprem e como funcionam. Este capítulo será dedicado à membrana plasmática e o capítulo seguinte se deterá ao estudo do citoplasma e do núcleo. Muito obrigado. Então, olha só, turma, vamos entender. Como eu falei para vocês, a maioria das células é microscópica, ou seja, são aquelas células que a olho nu não podem ser analisadas, não podem ser vistas. Mas o ovo, por exemplo, é um exemplo de célula macroscópica. Então, de acordo com a leitura que a Ruth acabou de realizar, nós observamos o quê? Que a célula ela vai ter três estruturas básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, no capítulo 5, o principal foco é o estudo da membrana plasmática. E aí a gente vai entender o que seria essa membrana plasmática, qual é a função que ela desempenha na célula, certo? Turma, logo de cara, essas três regiões da célula, elas vão ter funções muito específicas, certo? Então, por exemplo, a função do citoplasma vai ser completamente diferente da função da membrana plasmática, que vai ser completamente diferente da função do núcleo da célula. E aí, mediante a leitura que a Ruth acabou de falar, foi citada aí uma célula chamada de célula eucarionte. Turma, existem dois tipos de células: as células eucariontes e as células procariontes. Nas células eucariontes, o núcleo ele fica separado do citoplasma. Por exemplo, quando a gente tira o ovo da casca, sem ferir a gema, a gente consegue perceber claramente o que é a gema e o que é a clara, não conseguimos? A gente não consegue diferenciar um do outro? A gente não consegue perceber que eles estão separados? Sim ou não? Hein, gente? A gente consegue ou não perceber? Sim. Então, o ovo, por exemplo, é um exemplo de célula eucarionte. Mas só que existe, aliás, só que existe ali algumas situações que na hora da gente tirar o ovo da casca, a gente acaba ferindo aquela gema e a gema acaba se misturando com a clara do ovo. E ali fica meio que complicado diferenciar bem o que é clara, o que é gema. Então, por que que isso acontece? Nas células eucariontes, o núcleo dessa célula, que contém o nosso material genético, que depois mais à frente a gente vai ver que esse material genético ele vai determinar as nossas características, cor do olho, cor da pele, o tipo de cabelo, né? Se eu tenho uma tendência a ganhar peso, se eu tenho tendência a ter algum tipo de doença genética, tudo isso vem no nosso material genético. E esse material genético ele fica no núcleo. Então, nas células eucariontes, esse núcleo ele é envolvido por uma membrana, que a gente chama de membrana nuclear ou carioteca. Isso a gente só encontra essa membrana nas células eucariontes. Nós, seres humanos, por exemplo, somos formados por células eucariontes. No caso das células procariontes, que são células mais simples, células muito básicas, exemplo de seres vivos que são formados por células procariontes, as bactérias. Então, nesse tipo de célula, o material genético não fica separado do citoplasma, eles ficam juntos, certo? Ou seja, nas células procariontes, o material genético fica junto do citoplasma, porque não existe nas células procariontes essa membrana chamada carioteca, certo? Mas o objetivo de hoje, turma, é nós falarmos sobre a função da membrana plasmática. Membrana plasmática a gente tanto encontra em célula eucarionte como em célula procarionte, certo? E aí, fiquem atentos, porque de acordo com a nossa revisão, vocês conseguiram aí resolver as questões do nosso TD, certo? Do TD de número 23. Então, turma,
Aliás, perdão, acho que é o TD de número 24. Agora eu fiquei confuso aí com a numeração dos TDs. Mas é o TD que está sendo abordado na semana. Pronto, obrigado, Laline. É o TD de número 24. Então, vamos dar continuidade. Vocês conseguiram entender o que eu expliquei? Que existem dois tipos de células. Que células são essas, turma? Ver se vocês realmente estavam atentos. Eucariontes e procariontes? Exatamente. E o que vai diferenciar uma célula da outra, uma célula eucarionte, de uma célula procarionte? Dica, está relacionado com o núcleo. O que diferencia uma célula procarionte de um eucarionte? É a presença da membrana nuclear, que também é chamada de carioteca. Não esqueçam disso, certo? Nas células eucariontes tem a presença da carioteca. Nas células procariontes, a carioteca não existe, tá certo? E aí vamos dar continuidade. Então vamos agora falar sobre a membrana plasmática, sobre as funções que a membrana plasmática exerce, tá certo? E aí vamos aí continuar acompanhando a nossa tela compartilhada. Então, turma, membrana plasmática, ela está localizada em toda célula, certo? Seja ela procarionte ou seja ela eucarionte, certo? E essa membrana plasmática, ela é uma barreira. Quando eu utilizo essa expressão barreira, turma, o que é que vocês entendem por barreira? Uma barreira serve para quê? Qual é a função que uma barreira exerce? Pra, tipo assim, tem uma barreira, você não pode passar daquilo. Opa, a gente pode ter Parar. para parar. Mas será que quando eu falo existe uma barreira, eu também posso estar associando essa barreira à proteção? Ou barreira só serve para contenção? Pronto. Para separar os elementos. Isso. A gente pode usar a barreira para separar, a gente pode usar a barreira para conter, a gente pode usar a barreira para proteger. Então, se eu digo que a membrana plasmática é uma barreira, então a gente já pode aí subentender que ela vai ter essas três funções que nós acabamos de citar. Ela protege a célula, ela envolve a célula, né? E, de certa forma, ela vai ali selecionar o que pode ou não entrar ou sair da célula. Então, essa vai ser aí uma das funções, né? Algumas funções que a membrana plasmática vai exercer na nossa célula. Mas, dando continuidade, a membrana plasmática ou plasmalema, fiquem atentos a isso, tá, turma? Ela pode ter essas duas nomenclaturas, membrana plasmática ou plasmalema. Ela é uma película que reveste externamente qualquer tipo de célula, seja ela célula animal ou seja ela célula vegetal. Com o desenvolvimento da microscopia, essa estrutura pode ser observada com mais precisão, ou seja, graças à invenção dos microscópios, então nós vimos lá no nosso capítulo 4 que o microscópio ele foi evoluindo, né? Ele foi, com o avanço da tecnologia, eles se tornaram mais tecnológicos, mais precisos, né? Então, essa estrutura, ela, graças ao avanço da microscopia, ela também pode ser, a membrana plasmática, ela começou a ser estudada com mais precisão. E isso tornou possível compreender melhor a sua composição e de que forma ela funciona. Então, o que vocês estão observando na página 71 do nosso livro é justamente aí a estrutura da membrana plasmática, certo? Então, vocês estão aqui observando a célula, e externamente a essa célula, vocês estão vendo aí uma espécie de casca, vamos dizer assim. Para vocês compreenderem melhor, imaginem uma fruta, e a casca dessa fruta seria a membrana plasmática, certo? Laranja. Exato, laranja, uma maçã. Então, a casca dessas frutas, se vocês fossem comparar a fruta a uma célula, essa casca seria a membrana plasmática da célula. Então, aqui, vocês conseguem observar
a estrutura da membrana plasmática. Então, nós vemos aí que a membrana plasmática ela vai ter fosfolipídios e também vai conter proteínas. E aí nós temos, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas vocês podem estar acompanhando aí pelo livro, vocês estão vendo aqui uma bicamada fosfolipídica. Por que é bicamada? Porque ela possui duas camadas, certo? Então, quando vocês pensarem em membrana plasmática, lembrem-se de uma fruta, e essa membrana plasmática seria a casca dessa fruta, certo? E aí agora, turma, vamos aí ver algumas funções, né, dessa nossa membrana plasmática. Ruth, lá na página 72, onde tem especializações da membrana plasmática, você poderia ler? Sim. A membrana plasmática é dotada de diversas especializações, que variam de acordo com as diferenciações celulares. Na parte externa da membrana, encontramos o glicogálix. Sua função é aderir uma célula à outra, protegendo-as contra agentes estranhos e selecionando o que pode entrar ou não. A membrana plasmática pode apresentar outras especializações em sua superfície. Só um instantinho aí, Ruth, rapidinho. Então, olha só. Uma das funções da membrana plasmática, né, por conta aí desse glicocálix, é justamente grudar uma na outra. Ou seja, turma, se não fosse a membrana plasmática, as nossas células não conseguiriam aderir uma à outra. E se elas não tivessem essa aderência, nós não teríamos tecidos, esses tecidos não dariam origem aos órgãos, os órgãos não dariam origem aos sistemas, e os sistemas não formariam o nosso organismo. Ou seja, a membrana plasmática ela é ou não importante? Ela tem uma importância, sim. Sem ela, isso, sem ela, as nossas células não conseguiriam grudar-se umas às outras, ou seja, elas não conseguiriam formar grupos. Pode continuar, Ruth, por favor. Desmossomos e interdigitações são estruturas responsáveis pela união de células vizinhas. Os desmossomos funcionam como adesivos, enquanto as interdigitações atuam como presilhas, deixando as células bem unidas para constituir o tecido epitelial, entre parênteses, pele. Assim, regiões proeminentes de uma célula penetram regiões côncavas da célula vizinha, aumentando a superfície de contato entre as duas. Dessa forma, as interdigitações são encaixes similares a um quebra-cabeça. Já os desmossomos assemelham-se a pontos de cola unindo as regiões de contato de duas membranas. Continua, tio? Deixa eu te ajudar aí na próxima. O que seria essa Eita, menina, que até o tio se enganchou. Microvilosidades. São expansões da membrana que ocorrem de dentro para fora da célula para ampliar a área de absorção. Opa! Se eu estou falando que as microvilosidades aumentam aí a área para que a célula possa absorver, então nós podemos entender também que quem vai estar responsável por essa absorção é a membrana plasmática, certo? Elas se assemelham a dedos, como vocês estão observando aí na nossa imagem, de luvas, e funciona aumentando o tamanho da superfície de contato das nossas células com o meio extracelular. Esse tipo de especialização, ou seja, de função da membrana, permite que células
como a do nosso intestino, que tem papel de absorver os nutrientes, realizem sua função, já que uma maior superfície de contato representa um maior poder de absorção. Certo, turma? Dando continuidade, nós temos também uma outra função das nossas células que é muito importante. E aí, olha só, quando a gente fala de membrana plasmática, alguns alunos se perguntam por que uma membrana aparentemente simples vai ter tantos detalhes aí como nós acabamos de ler. Turma, a composição e a morfologia deve-se ao fato de que, a todo momento, a célula está realizando troca. O meio externo da nossa célula fica trocando substâncias com o meio externo. Desse modo, a membrana plasmática vai ter um papel importantíssimo de selecionar o que está entrando e o que está saindo das nossas células. Evita-se, assim, a perda de substâncias como as enzimas, que são necessárias para o metabolismo. O que é metabolismo? São as funções, né? São as ações que ocorrem dentro das nossas células. E protege, muitas vezes, a nossa célula do ganho de toxinas encontradas fora delas. E aí, essa característica que a célula tem, a membrana plasmática tem, turma, de permitir o que entra e o que sai das nossas células, a gente chama de permeabilidade seletiva. Ok? Então, a célula tem essa a membrana plasmática das nossas células tem essa característica. Ela seleciona o que entra e o que sai, ela protege as nossas células, né, de que entre em nossas células substâncias que são tóxicas. Caso essas substâncias entrem nas nossas células, a nossa célula morre. Então, essa característica aí da membrana plasmática é chamada de permeabilidade seletiva. Vocês conseguiram compreender o que é permeabilidade seletiva? Sim. E o que seria é a capacidade que a membrana plasmática tem de selecionar o que entra e o que sai das nossas células, ok? E uma coisa interessante, turma, em relação às células vegetais. Em algumas células vegetais, ou até mesmo em algumas bactérias, fungos e protozoários, além dessa membrana plasmática, elas têm uma outra membrana, que nós chamamos de parede celular. Células animais não têm essa estrutura, tá, turma? Essa parede celular, ela é encontrada nas células vegetais e em algumas bactérias, fungos e protozoários. Isso quer dizer o quê? Nem toda bactéria, nem todo fungo e nem todo protozoário vai ter essa parede celular, mas toda célula vegetal vai conter. E qual seria a função dessa parede celular? Ela tem a função de oferecer resistência e sustentação a essas células, bem como evitar que a célula se rompa, ou seja, se parta, ao absorver substâncias do meio externo. E isso, né, de acordo com a leitura que vocês vão realizar do capítulo 5, vocês vão poder ver mais detalhes, né, na leitura que vocês vão realizar mais adiante, certo? E aí, ó, só para vocês observarem, temos aqui o exemplo de uma célula vegetal. Então, temos aqui, turma, ó, a membrana plasmática, como vocês estão podendo perceber, mas além da membrana plasmática, que está aqui em vermelho, nós temos a parede celular. Célula animal, a parede celular existe, turma? Tio, pode repetir a pergunta? Nas células animais, parede celular existe? Sim. Não, turma, eu acabei de dizer. Essa parede celular, ela é encontrada em células vegetais ou em algumas bactérias, fungos e protozoários. Célula animal não tem essa estrutura. Nas nossas células, porque nós somos animais, nós só temos membrana plasmática, tá certo? Sim. Compreenderam? Sim. Pronto. Posso confiar que vocês realmente compreenderam. Célula animal tem parede celular?
Não, só é vegetal. Pronto, muito bem. Turma, agora vamos dar aí uma avançada para o capítulo 6, para a gente revisar aí algumas funções do citoplasma. Deixa eu dar uma avançada também aqui. Vamos aí para o capítulo 6. Qual Para a vocês, página? é página 86. Pronto, chegamos. E aí, turma, no capítulo 6, eles vão falar muito sobre citoplasma e núcleo. E aí, o citoplasma, ele tem uma função muito massa em relação à célula. Por quê? O citoplasma, ele vai ser a maior área, a maior região das nossas células, certo? Tanto da célula procarionte como da célula eucarionte. E no citoplasma, ele vai conter o que a gente pode chamar de órgãos da célula, que a gente chama de organelas. Se não fossem essas organelas, esses pequenos órgãos que as células possuem, a célula não existiria, ela morreria. Deixa eu fazer uma pergunta. Laline, você acha que se o meu coração não existisse, eu ia sobreviver? Não, Se eu não pois o tivesse... coração mover o sangue para o nosso corpo. Pronto, show de bola, Laine. O meu coração, esse órgão, ele tem uma função específica, que é estar bombeando o sangue pelo meu corpo. Se o sangue não circula pelo meu corpo, o meu corpo vai deixar de realizar uma série de funções e, consequentemente, eu morreria. Ruth, se eu não tivesse pulmão, se eu não tivesse pulmões, eu conseguiria sobreviver? Não, porque o pulmão é o que faz a gente respirar. Exatamente, é graças a ele que ocorrem as trocas gasosas. Então, turma, a mesma coisa acontece com as células, né? Elas possuem órgãos, pequenos órgãos que são chamados de organelas. Como vocês estão podendo aí observar, na página 87 do nosso livro, ele vai trazer aí algumas dessas organelas, olha só. Nós temos os centríolos, as mitocôndrias, nós temos o complexo golginiense, retículo endoplasmático, nós temos aí os centríolos. Então, tudo isso aí que eu acabei de relatar para vocês são as organelas da nossa célula, que estão localizadas no nosso citoplasma. Então, se eu dissesse para vocês, por exemplo, que as nossas células realizam... Oi, Lalim. O ovo tem medo. Então, assim, se eu dissesse para vocês que as nossas células respiram, vocês acreditariam? Sim. Elas Sim. realizam digestão, vocês acreditariam? Mais ou menos. E aí, Mais ou menos. eu estou falando sério. As nossas células, elas respiram, elas se alimentam, elas eliminam substâncias, elas realizam excreções. E tudo isso, galera, é graças às organelas. Cada organela vai... Cada Quando a organela... gente passa algum produto, aí alguma pomada, aí ela entra dentro da pele para, né? É mais ou menos. Por exemplo, as nossas células, elas precisam de energia, né? E existe aí uma organela que é responsável pela essa produção de energia. Então, sem essas organelas, as nossas células não sobreviveriam, elas acabariam morrendo, certo? E onde é que essas organelas estão localizadas, turma? Em que parte da célula elas se localizam? Muito bem, adorei ouvir daqui, no citoplasma. Eu ia falar, mas eu tava com medo de errar e eu não sabia. Não tem essa história de medo de errar, galera. O equívoco, eu nem gosto de chamar de erro. O equívoco, ele faz parte do aprendizado. Quando você comete alguns equívocos, você acaba percebendo onde é que estava a resposta não tão correta assim. Então, as organelas, que são responsáveis aí por inúmeras funções que ocorrem no interior da nossa célula, dentro das nossas células, elas estão localizadas no citoplasma. E aí, no citoplasma, nós também temos o núcleo, certo? Como eu falei para vocês, turma, o núcleo, ele contém
para que vocês possam aí acompanhar, porque não vai ter como a gente falar sobre todas as organelas nessa aula. O que é que eu vou aconselhá-los? Para resolver lá as questões do nosso TD de número 24, vocês vão precisar ler com bastante atenção, porque nós já estudamos esse capítulo, nós estamos fazendo uma revisão sobre ele, o capítulo 6 principalmente, porque a maioria das questões do nosso TD estão focadas no capítulo 6, ok? Que é justamente o capítulo que vai estar falando sobre essas organelas que estão localizadas em que parte da célula mesmo, hein? Citoplasma. Citoplasma. E o núcleo, agora passem aí para a página 97, o núcleo também está localizado no citoplasma. E lembrem do que eu falei no comecinho da aula de hoje. Existem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. Nas células eucariontes, esse núcleo fica separado do citoplasma. O material genético fica separado do citoplasma. Coisa que não acontece nas células procariontes. Ruth, lê aí para a gente essa introduçãozinha aí que fala sobre núcleo, página 87. Apesar de não ter sido o primeiro pesquisador a visualizar um núcleo celular, o escocês Robert Bohm, com certeza, foi o primeiro a reconhecer o núcleo como o principal componente da célula. A palavra núcleo, proposta por Bohm para nomear a estrutura, deriva do grego nux e significa semente. Trata-se de uma região da célula, geralmente centralizada, que apresenta forma esférica ou ovoide. A sua importância está voltada para o fato de que é o centro de controle das principais funções metabólicas da célula. Para comprovar isso, basta realizar um experimento conhecido por merotomia, que consiste em fazer uma corte na célula, dividindo-a em duas porções. Uma parte fica com o núcleo e outra sem núcleo. Essa experiência mostra que a parte nucleada sobrevive, chegando a se regenerar, enquanto a porção da célula sem núcleo acaba sobrevivendo por aproximadamente 20 dias. Então vamos entender. O núcleo, ele é a central de comando da célula. Uma das funções dele é essa, controlar ali o que ocorre dentro da nossa célula. Se uma célula que contém um núcleo for partida em duas partes, uma fica com o núcleo e a outra fica sem, essa parte sem núcleo, com o passar do tempo, ela vai morrer. Por quê? Porque ela não vai ter núcleo para estar coordenando, né, as funções que ocorrem nela. Então, sem o núcleo, o nosso corpo consegue sobreviver sem cérebro? Não consegue, porque o nosso cérebro é a nossa central de comando, certo? E aí, turma, tem atividadezinha para casa, já que na sexta-feira, por ser aí o feriado, né? Já que na sexta-feira nós não vamos ter aula, nem ao vivo e nem gravada, vocês vão aproveitar essa sexta-feira. Tio, sexta-feira é feriado. Porque o dia dos professores, Ruth. que é amanhã, deixa eu explicar rapidinho. O dia dos professores é amanhã, dia 15. Só que a escola achou melhor transferir para sexta-feira, para não quebrar a semana. Então, nós nem tivemos aula na segunda, porque era dia de Nossa Senhora Assunção, padroeira do Brasil, e nem teremos aula na sexta-feira, por conta do feriado, que seria amanhã, mas a escola preferiu transferir para sexta-feira, para não quebrar a semana, tá certo? E aí, qual vai ser a Entendi. nossa atividade? Escutem bem, para que vocês não Tá bom, se... tio, deixa eu só pegar a minha agenda aqui. Deixo sim. É coisa boa, gente, é coisa boa, ó. Lalene, já tá com lápis e papel na mão para anotar também? Sim. Pronto, então vamos lá.
Manda bomba. Posso falar, Ruth? Pode. Vamos lá. Turma, vocês não vão precisar enviar, vocês não vão precisar imprimir, nada disso. O que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão estudar bem o capítulo 6, ok? E vocês vão fazer um pequeno resumo, mas esse resumo não é para ser enviado a mim, porque na nossa próxima sexta-feira, na nossa aula de sexta-feira, nós vamos ter ali um pequeno seminário. Vocês sabem o que é um seminário? Sabem. É apresentar um trabalho. Mais ou menos. Pronto. Seminário é você tá, apresentar um trabalho. A mesma coisa que eu fiz com vocês hoje na aula. Isso, pronto. E aí, qual vai ser o tema desse nosso seminário? Vocês vão estudar bem as organelas que estão presentes nas nossas células e as suas funções. Quais são as organelas presentes nas nossas células e as suas funções? E aí, na nossa aula de sexta-feira, que também será ao vivo, não nessa sexta-feira agora, porque nós não teremos aula, daqui a basicamente uma semana e 2 dias, nós vamos ter a apresentação deste seminário. E esta apresentação, turma, ela vai valer nota de trabalho da nossa 4ª etapa. Beleza? Então, estudem bem o capítulo 6, estudem bem sobre o capítulo 6, né? Focando nas organelas presentes no citoplasma e as suas funções. Compreendido? Tio, então deixa eu ver se eu entendi. Fala. Deixa eu ver se eu entendi. É para estudar o capítulo 6 e fazer um resumo sobre as organelas, suas funções e quais são as organelas. Exato, Ruth. E quando é que nós vamos ter a apresentação desse seminário valendo nota de trabalho? Daqui a uma semana e 2 dias. Sexta-feira. Essa sexta-feira, na próxima. Lembrando que isso já é nota de trabalho da nossa 4ª etapa, tá certo? Turma, sim, muito obrigado pela participação de vocês, ok? Pesquisem, estudem o capítulo 6, focando principalmente nas organelas e suas funções, tá certo? Forte abraço, já que eu não estarei com vocês na sexta-feira, então já estou desejando para vocês um excelente final de semana e estudem. Obrigado pela participação de vocês. Tchau. Tchau, turma. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, Ruth.